Hoje esse vídeo é para você, que socorre todo mundo, que está sempre à disposição, mas que aí dentro mora um cansaço emocional que você não sabe de onde vem. Eu já estive nesse lugar e vem comigo que eu vou te explicar o porquê que você se sente assim. Muito prazer, eu sou a psicanalista Michele Carlino e hoje eu quero trazer uma verdade para você. A dor de você ser forte e sempre estar socorrendo a todos, mas você não ter ninguém que te abraça. Mas a pergunta é, o porquê que você se colocou nesse lugar? Quando alguém vem no consultório e ela relata essa dor para mim, a primeira pergunta, e é onde nós precisamos começar a olhar, o porquê que eu permito que as pessoas façam isso comigo? O que que existe dentro de mim que eu vivo fugindo? A questão é, eu posso ser um auxílio para as outras pessoas, mas o problema está quando eu sou muito para os outros e pouco para mim. E aí vem a frustração, porque eu espero que as pessoas também me vejam daquela forma. Às vezes eu quero ser acolhida, às vezes você quer ser consolada, mas como você é sempre forte, ninguém vê através dos seus olhos, ninguém vê o peso que você carrega, ninguém vê seu cansaço. E vamos falar um pouco da espiritualidade? Talvez você é aquela que monta mesas, talvez você é aquela que prepara a palavra, que abraça, que acolhe, mas dentro de você, você pede socorro e ninguém te vê. Essa mensagem é para você, porque você tem se permitido e se colocado nesse lugar. E eu posso falar uma coisa para você? Deus não mandou você fazer isso. Uma verdade dentro do consultório que confronta e que dói é que quando você faz isso, você não está servindo ao Senhor. Você está fugindo de olhar para você. Você está fugindo de olhar para dentro do seu coração e, principalmente, você está espiritualizando a sua falta de coragem de se curar. E sim, eu sei que é pesado, porque eu também já estive nesse lugar. Quanto mais o Senhor queria me curar, mais eu fugia daquele lugar porque tudo era espiritual. Só que aí eu preciso te contar uma verdade. A gente espiritualiza muitas coisas para fugir de ser curadas, de fugir de realmente de aquilo que precisa ser olhado. Quando eu não quero olhar para mim, é porque eu não sei me organizar por dentro, é porque eu ainda não tenho força o suficiente para organizar aquilo que precisa ser olhado. E a minha pergunta para você nesse vídeo é: o que existe dentro do seu coração que você tanto foge? Sabe por quê? Porque é muito fácil eu olhar para o problema do outro e achar uma solução. É muito fácil eu conseguir opinar. Só que quando é na minha vida, as coisas são um pouco mais complicadas. Eu não sei por onde começar e talvez eu não tenha coragem de impor limites, eu não tenho coragem de falar o que precisa ser dito, sabe por quê? Porque se eu deixar de ser forte para todos, será que ainda vão me amar? E quando você começa a refletir, você vê que aí dentro de você existe uma menina, um menino que precisa ser olhado com amor, com carinho e resgatado. Pare de querer resgatar todos. Chegou a hora de você olhar para você. Esse cansaço que você sente é todas as vezes que o seu corpo tem tentado fazer a manutenção das suas emoções. E aí você descansa, você ora mais e você ainda está em conflito. Senhor, por que que eu estou assim? E esse vídeo chegou para você hoje para falar assim, porque você tem fugido de você, porque você não está olhando para aquilo que eu mandei. Quando eu entendi uma verdade que eu quero trazer ela para você nesse vídeo, eu quero que a sua mente abra. E se você quer descobrir essa verdade, não esquece de ativar o sininho e de curtir esse vídeo, tá? E principalmente de mandar para aquele homem, para aquela mulher salvadora que você conhece. E vamos lá, qual que é essa verdade? Nós somos composto pelo quê? Corpo, alma e espírito. Então, o espírito é aquele que vem do Senhor. Quando ele fez o sopro da vida, ele colocou em mim e em você o sopro, o espírito dele. Eu e você somos corpo, que é o nosso físico, e a alma é as nossas emoções. Existe um versículo na Bíblia que diz que o inimigo, ele é inimigo da minha e da minha alma. O que que significa? Das suas emoções. Porque as suas emoções é o que te travam, é as suas emoções que te adoecem, é as suas emoções que é um campo minado e combustível e alimento para o inimigo paralisar você. Então não adianta você se super espiritualizar, sendo que você negligencia as suas emoções. Todas as dores, todos os traumas, todos os ressentimentos, toda a raiva, todo o medo, todo o ódio,
ódio fica aqui dentro de você e toda essa emoção aí, ó, é combustível para o inimigo agir na sua vida, tá? Então não adianta você ficar jejuando não, porque o Senhor tá trazendo você para esse vídeo para falar assim: "Ei, eu preciso que você limpe esse campo, porque assim você se torna uma autoridade, porque assim eu curo você". E talvez você fale assim: "Mas Deus ele tem o poder de me curar". Ele tem. E eu entendo a sua dor, porque durante muito tempo, como uma cristã, eu fiquei em conflito. Por que que o Senhor não me tira da ansiedade? Por que que o Senhor não cura isso em mim? Só que o Senhor, ele não é aquele que escolhe o caminho mais fácil para mim, para sua vida, porque ele quer que eu e você cresça, ele quer que eu e você amadureça, e ele quer que a sua dor se torne a sua autoridade. Então, não, minha amiga e meu amigo, ele não vai vir vai, mas ele vai te sustentar no processo que você venha ser curado. Quando eu entendi isso, eu entendi o que eu precisava amadurecer. E quando eu entendi isso, é o que me fez ter força para vir aqui gravar esse vídeo para você. Porque ele arrancar a sua dor, você não vai aprender com ela. Você não vai se tornar autoridade nem referência. E o Senhor, ele quer fazer das minhas e das suas marcas, sabe o quê? Autoridade, para que aí você venha realmente ter impacto verdadeiro na vida das outras pessoas. Porque senão, eu tenho uma triste novidade para você, você só está sobrevivendo e você não está vivendo o propósito de Deus. Porque quando você não for curada, você simplesmente sobrevive, você não vive. E esse vídeo chegou para você, para lembrar você que o Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o que que isso significa? Que não adianta você querer ser super-heroína, super-herói, tentar salvar todos, porque o Senhor, ele quer usar você verdadeiramente para o propósito dele. E o que que isso significa? Que enquanto você estiver sangrando, você não está vivendo o seu propósito, porque quando a gente está machucado, a nossa dor move muito mais as nossas ações do que o próprio Espírito Santo. Então a minha pergunta para você é: quem governa a sua vida? Será que é o Senhor mesmo ou você está fugindo de olhar para você? Isso aqui não é um confronto para falar que Deus não é na sua vida, mas é um confronto para você olhar para a palavra com verdade, porque quando você olha para a Bíblia, ela manda a gente cuidar das nossas emoções. Lá no livro de João tem um versículo que diz assim, que tudo vai bem como a sua alma vai bem. O que que isso significa? Quando a minha alma vai bem, todo o resto vai bem. Eu tenho capacidade de escolher, eu tenho capacidade de entender aonde é para mim estar, eu tenho a capacidade de selecionar as linhas guerras, eu tenho a capacidade de colocar limites, e aqui entra um ponto que eu quero falar para você. Jesus, ele não dizia sim para tudo. Jesus, ele não se metia em todas as guerras, porque ele estava alinhado com o propósito. E se você está aí cansada, exausta e sem motivação para continuar, é porque você está pegando muita coisa que Deus não mandou. Então, reavalie as suas prioridades, reavalie as suas emoções. E se esse vídeo falou com você, eu estou aqui para guiar você nesse processo. Um dia eu estive no lugar de dor e hoje eu tenho autoridade para te tirar do lugar de dor, porque da mesma forma que eu saí, você também pode. Então, resplandeça e viva o melhor, porque você nasceu para ser herdeiro e herdeira. Então, lembra, você tem um propósito, você tem talento. Pare de enterrar os seus talentos, porque você está sendo moldado na dor. E aí talvez você fale assim: "Ai, eu vou ter que ficar falando da minha infância?". Com certeza, porque lá na nossa infância nós temos e recebemos dos céus ferramentas que foram moldadas para nós viver a nossa missão. Então, quando eu sobrevivo e quando eu estou na dor, eu acabo perdendo muitos critérios que o próprio Criador colocou em mim e em você. E aí que entra o que eu preciso falar. Quando eu resgato a minha criança, eu resgato a minha essência. E quando eu resgato a minha essência, eu me torno completa. Tem um versículo na Bíblia que diz que os pequeninos, ou seja, as crianças, elas vão herdar o reino dos céus. Por quê? Porque elas são completas e puras. Quando a gente vem para a fase adulta, a primeira coisa que a gente esquece é de como a gente era na infância. Era aquela pessoa sonhadora. E muitas vezes no consultório, muitos pacientes, eles têm conflito com quem eles eram na infância. Eles têm raiva, eles têm ódio. E entenda uma coisa, enquanto eu tenho ódio de uma parte da minha vida, como que eu vou ser completa? Como que eu vou ser inteira para viver o meu propósito? Isso não faz sentido. Então você tem que acolher todas as suas partes sangrando, porque é muito fácil, muito a gente falar que nós somos filhos e herdeiros. Mas a pergunta que eu quero deixar, eu quero refletir nesse vídeo é: você se comporta
como um filho e como mulher? Então reflita, reavalie e pare de se cansar por batalhas que não são suas. A sua vida é preciosa demais para você ficar sendo movimentado por distração. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve. Não esquece de curtir, compartilhar e comente aqui o que essa mensagem falou com você.